O deputado federal Osmar Terra alertou da tribuna da Câmara sobre a omissão do Congresso Nacional face ao avanço da ditadura no Brasil. O deputado fez duras críticas à recepção feita por Lula ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, lembrando a situação dos refugiados daquele país e disse: "É uma vergonha para o nosso país tê-lo recebido com honras de chefe de Estado." E o presidente Lula ainda disse a Maduro que ele precisa melhorar sua imagem, então tem que mudar a narrativa. O deputado disse: "Acho que o Brasil não pode, de maneira nenhuma, achar que ele é alguma referência para a política sul-americana. O Brasil tem que se posicionar. O povo brasileiro tem que conhecer em detalhes essa situação que nós conhecemos na ação de acolhida aos venezuelanos refugiados. Temos que nos posicionar para que não entremos no caminho da Venezuela. Esse é o pior dos mundos para o povo brasileiro." O deputado também alertou sobre a necessidade de o Congresso reagir à usurpação de suas prerrogativas e os parlamentares assumirem as funções para as quais foram eleitos. Osmar Terra lembrou a cassação de um deputado e disse: "Se deixarmos escorrer da maneira como está correndo, vamos ter um parlamento completamente emasculado, sem fibra. E este parlamento é a representação do povo brasileiro. Se nos submetermos a pressões, se nós não valorizarmos o mandato e não garantirmos o mandato livre, com a livre opinião dos deputados, estaremos dizendo que o povo brasileiro vai ficar sem voz. Não estaremos honrando o mandato que recebemos do povo brasileiro." Osmar Terra questionou: se caçam o deputado Deltan, como fica o Congresso? Como ficam os deputados? A qualquer momento, por uma suposição, pode ser caçado um deputado. Que força, que grandeza temos como poder? O único poder que representa realmente o povo brasileiro é a Câmara dos Deputados. Temos que proteger o mandato do presidente, temos que proteger o nosso mandato e temos que fazer valer a voz do povo. Nós estamos aqui porque o povo nos delegou essa responsabilidade. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 23 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhores deputados, sou eu depois. Nesses 2 últimos dias, nós tivemos a triste presença do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e eu, na condição de ministro, eu era encarregado da parte da acolhida dos refugiados venezuelanos. Eu vi o horror que era a situação do povo venezuelano.
vindo em massa, mais de 600 mil, e o general Pazuello foi muito importante nessa articulação da acolhida. Ele organizou, na verdade, todo o sistema junto com a ONU, né, para a acolhida, e nós éramos encarregados de internalizar os venezuelanos no Brasil. 600 mil venezuelanos entraram pela fronteira de Pacaraima, desesperados, em condições precárias, doentes, alguns, como o Pazuello disse hoje, morrendo de fome, chegavam e morriam de fome. É uma situação terrível, a oposição calada, a oposição desaparecida, né? Uma ditadura sem precedentes na história da Venezuela. A Venezuela sempre foi um país com tradição democrática, mesmo quando a América do Sul não tinha essa tradição. Então é uma situação terrível. Essa acusação do narcotráfico, que não está esclarecida, que é a acusação que faz o DEA americano, que tem até um prêmio pela captura do Nicolás Maduro, isso é uma vergonha para o nosso país ser recebido como ele recebeu, com honras de chefe de Estado, e o presidente Lula dizer para ele que não, que ele tem que melhorar a imagem, então tem que melhorar, mudar a narrativa. Não é mudar o que ele faz, é mudar a narrativa, é o conto de fadas, é a história da mentira em cima do drama, da terrível situação que está o povo venezuelano. Então hoje a nossa Comissão de Relações Exteriores votou o repúdio pela presença do Nicolás Maduro. Acho que o Brasil não pode de maneira nenhuma achar que isso ele é alguma referência para a política sul-americana. E o Brasil tem que se posicionar, o povo brasileiro tem que conhecer mais em detalhes, como nós conhecemos na ação da acolhida, no movimento da acolhida dos venezuelanos refugiados. Nós temos que nos posicionar para que nós não entremos no caminho da Venezuela. Esse é o pior dos mundos que pode acontecer para o povo brasileiro. Então eu queria deixar aqui um testemunho, e o testemunho da vergonha que nós sentimos quando veio uma pessoa acusada de narcotraficante, um ditador sanguinário, com vítimas, muitas vítimas na sua folha, e com o povo todo desesperado, porque no Brasil foram 600 mil, mas na Colômbia foram mais de 2 milhões de venezuelanos que fugiram. Hoje tem 5 milhões de venezuelanos na América Latina expatriados. Não pode ser modelo para nada, nem ser uma narrativa isso, né? Nem ser uma narrativa, pelo amor de Deus. Então eu queria deixar meu repúdio aqui, e o voto que eu dei, e a comissão deu majoritariamente hoje, de repúdio à presença do ditador Nicolás Maduro no Brasil. Muito obrigado, senhor. Ok, senhores deputados, eu queria começar a minha fala hoje aqui cumprimentando o deputado Chico Alencar. O deputado Chico Alencar hoje fez um pronunciamento aqui que eu quero dizer até que eu concordo com algumas coisas, fez uma autocrítica em relação ao governo esconder seus erros, né? Aquele baixinho ali. E eu quero cumprimentar porque, embora nós tenhamos muitas diferenças, o Chico Alencar eleva o debate político aqui nessa casa. Podemos ter qualquer coisa que nós tivermos que discutir, com o deputado Chico Alencar, nós temos que ter a mesma profundidade, não é aquela coisa superficial do chavão, lacração, né? Então eu quero lhe cumprimentar, inclusive sou parlamentarista, eu acho que concordo com as suas colocações sobre a questão do parlamentarismo. Bom, mas vamos adiante aqui, eu queria falar sobre a valorização do mandato. Nós estamos permanentemente nessa casa, essa casa hoje é a trincheira da democracia, né? E nós estamos permanentemente sob pressão, com cassação de deputados, sem uma prova clara, cabal, né? Acho que nós estamos, se nós deixarmos isso correr da maneira que está correndo, nós vamos ter um Congresso completamente emasculado, um Congresso sem fibra, e o Congresso é a representação do povo brasileiro. Se nós nos submetermos a pressões, se nós não valorizarmos o mandato e não garantirmos o mandato livre, com a livre opinião dos deputados, nós estamos dizendo que o povo brasileiro vai ficar sem voz,
que nós não estamos honrando o mandato que recebemos do povo brasileiro. Então eu quero dizer que nós temos que ficar atentos, porque não é a questão do Deltan Dallagnol, não é o Deltan Dallagnol. Somos nós, é o nosso mandato que está... Se caçam o Deltan, como é que fica o Congresso? Como é que ficam os deputados? Em qualquer momento, por uma suposição, pode ser caçado um deputado. Que força, que grandeza nós temos como poder, o único poder que representa realmente o povo brasileiro, que é a Câmara dos Deputados. Então temos que proteger o mandato do presidente, temos que proteger o nosso mandato e temos que fazer valer a voz do povo. Nós estamos aqui porque o povo nos delegou essa responsabilidade. E a questão que eu queria falar também, que eu ouvi falar muito hoje aqui, senhor presidente, de que caiu o desemprego de uma forma extraordinária, né? Em 3 meses, o desemprego bateu um recorde no Brasil. Como se fosse uma obra do governo Lula, isso. Só se ele fosse o Flash. Só se ele fosse o Flash, aquele personagem de história em quadrinho, né? Em 3 meses fez um... Não tem uma decisão política dele que tenha algum impacto no desemprego nesses 3 meses. É claro que o governo precisa de 6 meses. O efeito de um governo se faz sentir muito, quando é muito precoce, no final do primeiro ano de mandato. 3 meses é governo Bolsonaro. O efeito que nós estamos vendo de queda de desemprego é governo Bolsonaro. É o efeito do teto de gastos, é o efeito do investimento no agro. O governo Lula só fez denegrir o agro. Quem é investidor do agronegócio vai pensar 2 vezes no governo do Lula. Então os investimentos, tudo que gerou emprego, que fez o Brasil sair da recessão, foi ainda governo Bolsonaro. Ou então nós elegemos o Flash e não sabemos. Muito obrigado.